Você gostaria de tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus? Siga esses passos. No livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No ano de 1700, um homem chamado George Whitefield estava conduzindo campanhas evangelísticas ao ar livre nos Estados Unidos. Milhares de pessoas responderam à sua mensagem do Evangelho. Então, alguém lhe perguntou quantas pessoas haviam se convertido durante os seus sermões. Ele respondeu: Nós só saberemos depois de 5 anos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis mostrar que há uma grande diferença entre uma decisão momentânea, que pode ser superficial, e um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é conhecermos a Jesus e seus ensinamentos, mas a outra coisa é segui-lo. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são identificados como discípulos em mais de 250 vezes, mas o termo cristão é mencionado apenas 3 vezes. Existem 5 atitudes que uma pessoa deve ter para se tornar um discípulo de Jesus. Vamos falar agora sobre cada uma delas. Primeiro, o discípulo de Jesus precisa nascer de novo espiritualmente. No livro de João, capítulo 3, versículos 5 a 7 diz: Jesus disse: Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Ou seja, estamos vivos no corpo, mas espiritualmente todos estamos mortos. Segundo Efésios 2, versículos 1 e 2. Pois o pecado nos separa de Deus e, consequentemente, o espírito morre. Por isso, precisamos nascer de novo. Mas como fazer isso? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como nosso Salvador. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para levar o castigo que nós merecíamos, em João 3,16. E sem esse sacrifício, estaríamos condenados a viver eternamente separados de Deus. Mas, quando cremos em Jesus e recebemos o seu perdão, é como se tivéssemos morrido na cruz, junto com ele, e ressuscitado para uma nova vida. Segundo ponto, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Jesus disse para seus discípulos que, assim como ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Em Lucas 9:23 diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa deixar de fazer a nossa própria vontade e desejos egoístas para cumprir a vontade do Pai. Ou seja, Jesus tinha um coração humilde. Se ele vive em nós, o orgulho não pode dominar nossas vidas. Jesus tinha um coração amoroso. Se ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos contaminar. Jesus tinha um coração perdoador e compreensivo. Se ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Jesus tinha um coração desprendido. Se ele vive em nós, o egoísmo não pode predominar. Pelo contrário, devemos servir a Deus e as pessoas sem segundas intenções. Quando você decide abrir mão do pecado, você está crucificando o seu eu e se tornando um discípulo de Jesus. Ele mesmo disse em Lucas 14:27,
Quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Terceiro ponto. O discípulo de Jesus precisa ter Deus como prioridade. A terceira exigência que Jesus faz a seus discípulos é que eles deveriam colocá-lo como prioridade acima de qualquer ser humano. Veja o que ele disse em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esta passagem não proíbe que amemos a Deus e a nossa família ao mesmo tempo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a cuidar de nossas esposas, maridos e filhos, segundo Efésios 5, 22, 25 e 1 Timóteo 5, 8. O que Jesus quis dizer é que o nosso amor por Ele deve estar em primeiro lugar, mesmo que a nossa família não aprove isso. Se quisermos ser verdadeiros discípulos, muitas vezes criaremos inimizades com as pessoas ao nosso redor. E Jesus não escondeu isso de nós. Ele disse em João 15, versículos 18 e 19: Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus até nos alertou sobre a possibilidade de alguns de seus discípulos terem que pagar com a própria vida. Mateus 10, 38 e 39. Isso mostra que, para sermos seus seguidores, devemos também estar preparados para entregar a nossa vida em favor do reino de Deus, se for preciso. O quarto ponto: o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais. Depois que Jesus ensinou sobre as verdadeiras riquezas no Sermão da Montanha, ele disse em Mateus 6,24: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Praticar este versículo parece fácil, mas é no dia a dia que vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais e deixam o reino de Deus em segundo plano. Ter dinheiro não é pecado, e Jesus não disse que devemos vender tudo o que temos e vivermos sem um centavo no bolso. Ele sempre alertava sobre o nosso coração e chegou a dizer que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23. O apóstolo Paulo também falou sobre o perigo de amar as riquezas. Em 1 Timóteo 6, de 9 a 10 diz: O que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O quinto e último item: o discípulo de Jesus precisa dar frutos. Em João 12, 24 e 25 diz: Jesus disse: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para a nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Somente um discípulo que morreu para seus interesses egoístas e para os desejos da carne está pronto para ser usado por Deus e, com isso, dar muitos frutos. Quando deixamos Cristo governar a nossa vida, o pecado não nos domina mais. Começamos a produzir os frutos do Espírito,
que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Depois de ouvir tudo isso, você pode pensar: nossa, Vinícius, é muito difícil ser discípulo de Jesus, pois ele é perfeito e nós somos pecadores. Eu concordo com isso, mas não podemos nos esquecer de que o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus a viver desta maneira irá nos capacitar. Basta que entreguemos nossa vida a Cristo e nos esforcemos para seguir os seus passos. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, agradecemos pela tua presença em nossa vida. Pai, desejamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Vamos nascer de novo se for preciso. Iremos crucificar o nosso eu. Teremos o Senhor como prioridade. Amaremos a Ti acima de qualquer coisa e daremos frutos. Pagaremos o preço, Pai. Ajude-nos, pois sozinhos não conseguiremos. Guia-nos nesta jornada e que a Sua vontade seja feita em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.